Pronto, gente. Dando continuidade ao capítulo 7, né? É um capítulo sobre hidrografia e os recursos hídricos. Nós vamos falar hoje sobre as bacias hidrográficas. É um conteúdo que está na página 153 do livro de vocês, né? E aí a gente vai falar mais um pouco sobre como esses recursos que nós podemos utilizar para a nossa subsistência, né? Onde eles surgem, como eles são classificados, né? Primeiro, como eu estava falando anteriormente, é necessário lembrar que o nosso planeta Terra, ele é composto em sua maioria por água, mas essa água são os oceanos, e nós sabemos que para manter o ser humano vivo, nós não podemos consumir água salgada, né? Nós precisamos de água potável, né? Água doce. Então, a maioria da água que existe no planeta não é própria para o uso e, infelizmente, assim como a água potável no mundo, né, a população não está distribuída de maneira regular, né? De acordo com a necessidade e o uso daquela água, nós sabemos que não está de maneira regular a distribuição da população e da água potável do mundo. É uma realidade que a gente pode falar, mas que não é de agora, não é recente. A necessidade de alguns lugares do mundo de ter água potável é grande, né? Muitas vezes nós já ouvimos falar, ou então já vimos algo parecido, como conflito por água mesmo, né? Por território que tem água. Nós sabemos que, historicamente, o desenvolvimento de sociedades, né, de comunidades, se deu ao entorno da água, dos rios, principalmente. Então, a importância dessa água potável para o desenvolvimento social e econômico de um povo é fundamental. Então, entender, conhecer mais como se compõem as bacias hidrográficas é importante. Dando continuidade também com o slide, o mesmo slide da aula passada, eu trago para vocês aí um esquema, né, bem detalhado, de como se forma uma bacia hidrográfica, como compõe uma bacia hidrográfica. Vocês estão percebendo que a bacia hidrográfica é como se fosse um buraco, digamos assim, de uma maneira bem prática. Um buraco em que se convergem vários afluentes pequenos, né, afluentes, rios menores, e que vão ao encontro de um rio principal. Esses rios menores, né, esses afluentes, eles estão cercados por morros, ou seja, o que delimita uma bacia hidrográfica realmente são essas formações de relevo que diferencia uma bacia hidrográfica da outra. As bacias hidrográficas, né, também, ela tem em seu principal, né, curso esse rio, né, que vem contornando, não, que vem em todo o percurso da bacia hidrográfica e, em sua maioria, desaguam no mar. Né? Nós sabemos que historicamente, né, os ditados populares, a história conta muito desse percurso, né, a água que corre para o mar. E se não existe políticas públicas que façam uma intervenção dessa água potável ao longo do percurso, essa água vai se perder, porque o destino dela é o mar. Então, é necessário intervenções nesse percurso do rio. Né? Outro ponto, semana passada eu trouxe um vídeo para vocês da época, né, da construção do Açude Oroz, o rompimento da barragem, por exemplo, lá na parede do açude, né, ao lado da estátua de Juscelino Kubitschek, do então presidente da República, que fez a construção do Açude Oroz, tem um poema que inspirou, né? O autor Demócrito Rocha, desse poema, ele fala que o rio Jaguaribe seria uma artéria, comparando, né,
a questão arterial do nosso corpo humano, né? Seria uma artéria aberta por onde escorre o sangue no Ceará. Então, precisava-se de uma pinça hemostática em Oroz, né? Precisava parar esse sangramento, né? De uma maneira bem literal, bem metafórica, esse poema inspira realmente a construção do açude. Tanto que esse poema está escrito lá ao lado da estátua de Juscelino Kubitschek, né? Uma pinça hemostática em Oroz. Quer dizer, a necessidade de parar um rio e criar políticas públicas dentro da necessidade da comunidade, né? Porque senão a água do rio vai diretamente para o mar. Nessa imagem que eu trago para vocês aí, aqueles conceitos básicos, né? Os conceitos básicos de como se forma, né, uma bacia hidrográfica, a composição. Eu coloco também aqui nessa imagem um link, que depois vocês podem clicar, que tem uma animação, né, que faz a formação da bacia hidrográfica bem, bem legal. Mas aí, basicamente, nós temos a nascente dessa bacia, ou então a nascente do rio, né, onde é sua origem, onde é que se origina, né, qual a fonte primária desse rio. Eu trago até uma curiosidade para vocês, depois pesquisem sobre esse assunto, nascente, viu? Nascente do Rio Jaguaribe. Vocês sabem que o Rio Jaguaribe é um rio importante para o mundo, né? O Rio Jaguaribe, ele é um rio seco, mas ele tem sua importância para o mundo, né? Ele até então, por muito tempo, o Rio Jaguaribe, ele era o maior rio seco do mundo, né? Por muito tempo ele foi considerado o maior rio seco do mundo, né? Tem alguns trechos que realmente o Rio Jaguaribe ele tem a escassez de água, que durante a quadra invernosa é que essa água, esse rio, volta a ter um fluxo maior de água, né? Durante a quadra invernosa. E aí o Rio Jaguaribe, há mais ou menos 2 anos atrás, consolidaram-se algumas pesquisas que já vinham existindo há muito tempo, da troca, né? Da troca justamente da nascente, né? Diante das pesquisas, né? Estudiosos, pesquisadores, viram que realmente o ponto de nascimento, né? O primeiro, assim, do Rio Jaguaribe não era onde eles diziam, e sim onde eles estavam agora mostrando para a população. Mas isso aí é só uma curiosidade que vocês podem aprofundar-se depois. Os afluentes, né? O que seriam os afluentes? É um rio menor que deságua no rio principal. O interflúvio, né? O que é um interflúvio? São as regiões mais elevadas ou altas que servem de divisores entre uma bacia hidrográfica e outra. Um exemplo, como eu falei, as serras. Uma serra, por exemplo, divide uma bacia hidrográfica. A gente não percebe, a gente não aqui, por exemplo, na nossa região, nós temos 2 bacias hidrográficas importantíssimas, que eu vou já trazer o mapa do Ceará para vocês. A bacia do Salgado e a bacia do Rio Jaguaribe. Então, são bacias hidrográficas bem próximas da gente, né? A gente poder entender melhor essa realidade. E esses interflúvios são esses altos, né? No caso aqui, serras, né? As montanhas, que fazem a divisão de uma bacia e de outra. O leito do rio é o percurso que esse rio faz, né? Por onde esse rio passa, esse rio anda, né? Por onde ele percorre. O percurso onde é ocupado pelas águas do rio, e a foz é onde o rio desemboca, né? É onde o rio deságua. Para onde o rio vai? Qual é o destino desse rio? Vamos lá. Continuando, como eu disse para vocês, ó, eu trouxe aqui do ladinho também tem um link para vocês pesquisarem, se tiverem maior curiosidade, né? Sobre as bacias hidrográficas do Ceará, ó, toda bem divididozinho, as bacias hidrográficas.
Aqui, como eu disse anteriormente, nós temos a Bacia do Salgado, onde Icó compõe a Bacia do Salgado, e o Alto Jaguaribe, que é onde Oroz compõe a Bacia do Alto Jaguaribe. Essa bacia é toda essa composição que tem como foco principal um rio principal e que tem em seus afluentes a manutenção desse rio, né? Depois vocês venham no slide, peguem esse link e pesquisem melhor a distribuição dessas bacias hidrográficas. Aqui eu trago para vocês, ao longo do tempo, como pode acontecer a evolução da bacia hidrográfica, né? Porque realmente nós sabemos que, como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ao longo dos anos, né, as chuvas, que é a nossa fonte de absorção de água, que é onde nós temos esse processo todo das bacias hidrográficas, de onde vem a água, né, da chuva. Então, ao longo do tempo, vai causando ações erosivas, né? E a bacia hidrográfica vai mudando o seu percurso, vai mudando o seu jeito, a sua composição. Outros rios afluentes, né? Outros córregos, outros pontos podem surgir, assim como o leito do rio também pode mudar ao longo dos anos, né? O leito do rio, devido à erosão causada pelas fortes chuvas, né, dependendo de um lugar, ao longo do tempo, ele realmente pode mudar. E isso, eu trago bem isso nesse esquema aqui, da letra A à letra E. Como ao longo de milhares de anos, esse percurso do rio, esse leito, né, ele pode ir mudando. As bacias hidrográficas, gente, elas são classificadas em alguns tipos, de acordo com a maneira como fluem suas águas, né? Essas águas vão percorrendo um caminho, né? E de acordo com a drenagem dessas águas, do percurso dessas águas, é que as bacias hidrográficas, elas são classificadas. O livro de vocês, ele traz bem também, bem definido essas classificações, e aí a gente vai começar. Primeiro exemplo, né? Primeira classificação, a drenagem endorreica ou endorreica, né? O livro traz como endorreica, mas aqui eu trago algumas pesquisas que eu fiz, apresentam às vezes esse acento agudo. Então, endorreica ou endorreica, né? O que seria a endorreica, a drenagem? As águas, né, do rio são drenadas para um corpo d'água interno, ou seja, um lago ou um mar fechado. Eu disse anteriormente que a maioria dos rios, né, correm para o oceano. Só que existem algumas exceções no mundo, né? Nós sabemos que toda regra tem uma exceção, e que essa água do rio, ela não vai diretamente para o oceano, o mar aberto, né? O mar aberto. Às vezes, essa água do rio, ela cai justamente em um mar fechado ou um lago. A exemplo, eu trago para vocês aqui a imagem, o rio Volga, que deságua no mar Cáspio, na Ásia. E aí vocês percebem que ele é um mar fechado. Ele não está em mar aberto, um oceano, não. Ele está em mar fechado. Outra classificação dessas bacias hidrográficas, né, diante da sua drenagem, a classificação é a drenagem exorreica, né, ou exorreica. Ela as águas são drenadas direta ou indiretamente para o oceano. Eu trago para vocês a imagem, só um minutinho, Oséias. Eu trago para vocês a imagem do rio Amazonas, o exemplo, né, do rio Amazonas, que nasce no Peru. Se vocês acompanharem o nascimento aqui, essa linha amarela, pode ser que para alguns esteja menor, né, mas a linha amarela, e vai desembocar lá no Oceano Atlântico, lá na região do estado do Pará, né? É um exemplo dessa drenagem. Pode falar, Oséias. Que assim, do Mar Cáspio, eu queria perguntar. Como a senhora disse, ele é um mar fechado, mas mesmo assim,
é costume chamar ele mar ou é porque ele realmente é um mar, não é um lago? Porque Não, como ele é fechado, eu imaginei que fosse só um lago gigantesco, então... não é costume chamar, é Mar Cáspio mesmo, né? O lago tem dimensões bem menores, né? O Mar Cáspio, deixa eu até voltar aqui o slide, ele aqui aparece pequeno, pequeno assim, né? Comparado, mas o Mar Cáspio é enorme, né? Existem outras nomenclaturas para os mares, né? De acordo com a classificação, como, por exemplo, o Mar Mediterrâneo, né? Sempre tem as classificações, mas aí já, realmente o Mar Cáspio, né? É um mar fechado, né? A proximidade com a região é na Ásia, né? O Mar Cáspio, e é o maior corpo de água fechado da Terra, né? Outras curiosidades, tem pessoas, né, que chamam, você trouxe a perspectiva do lago, né, Oséias, tá ouvindo, né? Sim, estou compreendendo, Pronto, pode. ele faz essa referência a um lago grande, mas aí, pela extensão territorial que o Cáspio tem, é bem mais comum, digamos assim, popular, né, chamar ele de mar, porque é extenso demais. Ele tanto pega um trecho da Europa, né? Vocês sabem que essa divisão seria bem a divisão assim europeia e Ásia, esse mar, né? O maior seria um lago grande, né? O Mar Cáspio, né? Localizado entre a Europa e a Ásia, né? E aí tinham povos na antiguidade, por isso a nomenclatura. Mas assim, um lago grande. Mas aí você imagina você chamar ele de Lago Grande? Até que fica uma nomenclatura bem mais restrita, assim, bem. Assim, não é michuruga que eu queria dizer, fica uma coisa tão esquisita para proporção, a Costume, assim, grandiosidade, digamos assim, a grandiosidade dele. Entendi. Pronto, aí voltando aqui para a drenagem exorreica, né? As águas são drenadas diretamente para o oceano, mar aberto. Mar aberto, pronto, o oceano. Aí aqui exemplo o Rio Amazonas, mas aí a gente tem a maioria, né, dos grandes rios do mundo, tem esse destino, né? Que em muitos lugares do mundo também se coloca como ponto turístico, né? O encontro da água doce com a água do mar. A drenagem arreica, né? Arreica, é quando o rio não possui uma direção definida e simplesmente desaparece por evaporação ou infiltração, né? No meio do deserto. Aí aqui um exemplo para vocês: deserto do Atacama no Chile, o norte da África, Ásia Central e deserto australiano. Ou seja, a água evapora, né? Existe o processo de evaporização da água, né? E aí entra um pouco de ciências, né? Para a gente lembrar sempre os estados da água, né? E a drenagem criptorreica, que essa aqui é a mais, digamos, as mais difíceis de encontrar, porém, mas em alguns lugares do mundo também se tornam pontos turísticos, né? Ocorre quando o rio infiltra no solo e ocorre por meio de canais subterrâneos em grutas, aquelas cavernas, que a água é bem cristalina, azul, muitos filmes aparecem, né? Pontos turísticos muito conhecidos no mundo, né? Que são justamente essa água que infiltrou no solo, e aí que por meio de canais subterrâneos, grutas, elas aparecem lá bem cristalinas, né? Para visitação, tudo mais. É muito bonito, geralmente essa maneira que a água é drenada por cavernas e grutas, né, no subterrâneo, muito bonito mesmo. E ao longo de milhares de anos, né, vai se desenhando um perfil dentro daquela caverna, pontos turísticos maravilhosos no mundo, né, tendem a ter esse perfil aqui dessa drenagem, dessa bacia, e é muito, digamos assim, aqui eu não conheço aqui na nossa região, nenhum tipo desse, mas que em vários lugares do mundo a gente vê como pontos turísticos bem conhecidos a nível mundial.
E aí eu chego para vocês, como eu falei só um minuto. Como eu falei para vocês, de como se compõe, né, dos componentes que compõem uma bacia hidrográfica, eu não poderia de mostrar para vocês os tipos de foz, né, onde a água desemboca, onde o rio deságua, existem os tipos de foz. Como até a Oséia chamou a atenção para a nomenclatura do Mar Cáspio, por ser mesmo um mar fechado, né, aquele território enorme, né, aquela delimitação enorme, mais fechada, existem tipos de foz diferentes, né, onde esses rios desaguam de maneira diferente. E aí, delta, né, um dos nomes desse desemboque da água, né, foz formada por vários canais ou braços do leito do rio, comum em rios de planícies, devido à pequena declividade. E aí nós trazemos um exemplo de um dos deltas mais famosos do mundo, se não o delta mais famoso, que é o delta do Nilo. Para vocês verem a imagem aqui, a imagem da esquerda, são várias ramificações, né? É um território mais plano, por isso a água do rio, né, no caso aí o rio Nilo, ele acaba formando várias ramificações, que até lembra uma planta, né, onde seriam os braços do rio, seriam justamente os galhos de uma árvore, né, e as folhas seriam essa parte da terra. E aí esse desenho do rio Nilo, né, do delta do Nilo, nós também podemos trazer aqui para o nosso Brasil. Foi essa imagem do lado direito. Existe um delta muito famoso aqui no Brasil, que é um ponto turístico também, o delta do Parnaíba, que é no Piauí, né? Então, muito famoso. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais também. Mas, oi, meu amor. Com licença, desculpa aí, viu, teu atraso, porque a internet tava muito ruim, não tava entrando não. Tá. E aí o delta do Parnaíba, muito conhecido aqui na região Nordeste, né, o estado do Piauí. E aí também, assim como a nível mundial, tem o para o mundo, né, o delta do Nilo, aqui a nível nacional nós temos o delta do Parnaíba, no Piauí. Outro tipo de foz, né, como o rio deságua, qual é a maneira que o rio deságua? Nós vimos o delta, agora nós estamos vendo o estuário. O rio corre uniformemente em seu leito, até o fim. Ou seja, não tem, quando fala uniformemente, não significa que seja tudo perfeitinho no sentido, é reto, é aquela coisa, não. Mas não tem nenhum entrave até chegar ao mar. Exemplo das imagens aí, o Rio São Francisco, né? Até chegar ao mar, o Rio São Francisco, ele não corre... ele não tem outros entraves no percurso, né? E aí eu trago uma imagem menor para vocês, né? O Rio São Francisco, que é uma referência do Nordeste brasileiro, né? E aí eu trago o Rio Jaguaribe, quando ele desemboca no mar, né? Em Fortim. É um exemplo também de estuário, né? O Rio Jaguaribe, também muitas pessoas, nós sabemos que transformam esse encontro em momentos, né, de turismo, em pontos turísticos. Então, é bem conhecido no mundo, a nível mundial, é o encontro de dois rios na região norte, né? Mas aqui também existem muitos encontros da água doce, né, da água do rio, com a água no mar. Não é diferente aqui no nosso estado. E a outra terceira, né, classificação de como o rio deságua no mar, né, de como existe esse desemboque, é o formato barra, né? Um formato barra. Qual seria? Por quê desse formato? Quando entre a foz do rio e o mar existe uma faixa de sedimentos depositado pelo próprio rio, na qual ele a contorna para desaguar. Vocês estão vendo aí nas imagens os sedimentos depositados, né? Forma até uma barreira de terra, assim, ao longo de muitos anos, é claro, que aí para o rio desembocar, né, para o rio desaguar no mar, ele precisa contornar. Ao longo, os sedimentos são levados, nós
conteúdo do capítulo 5 e 6, né? Os fatores externos, né? A água, a chuva, o próprio rio, a força da água pode ir levando com o tempo, e aí faz com que vai criando esse banco de areia, né? Esse banco de terra que ao longo de muitos anos faz com que o rio precise criar um contorno até chegar ao mar, né? Esses são os 3 tipos de foz: delta, estuário e barra. E agora aqui, para a gente fechar essa parte da bacia hidrográfica, a gente traz curvas de nível, um assunto aí para os futuros engenheiros, né? Quem deseja a engenharia do... Tanto agrônoma não, desculpa. Vamos pensar na agrônoma também. Mas a engenharia civil, a engenharia... que eu esqueci agora o nome, gente, que trabalha muito com terras, a topografia, né? Que quando vão delimitar a altitude dos territórios, quando vão fazer esse exercício de topografia, literalmente, né? E o que seriam essas curvas de nível, né? Nada mais são do que as linhas que unem os pontos na mesma altitude. Você observa uma bacia hidrográfica, você observa um território, né, qualquer. Se você observar de cima, você vai ver mais ou menos como essa figura aqui abaixo, né? Essa figura que onde vai delimitando 200 metros, 180 metros, a altitude daquele território. Então, as curvas de níveis são seria essa linha que se cria para delimitar o território que tem a mesma altitude. Elas servem para quê, essas curvas, né? Justamente para produzir mapas, plantas topográficas, sendo que o grande objetivo da produção dessas plantas e mapas com curvas de nível é a obtenção de dados tridimensionais, né, da área de interesse. Então, ou seja, os dados referentes ao relevo de determinada área, né? Para compor um mapa 3D é necessário você saber quais territórios daquele relevo têm a mesma altura. Imagina um projeto gigantesco de um resort. Imaginem um projeto esses projetos mais gigantescos, hotéis e tal, à beira de uma serra, né? De uma serra perto do mar, Serra do Mar e tal. Então, é necessário entender um pouco sobre essas questões de curvas de nível. O nível em que o relevo se encontra. Se tem 200 metros de altitude, quais pontos do relevo têm o mesmo 200 metros de altitude? Quais são os que têm 180 metros? Então, esse trabalho exige muita tecnologia, nós sabemos, a informatização, os programas de hoje em dia, os drones, toda uma questão bem tecnológica, né, dos dias atuais. Porém, por muito tempo, as pessoas já usavam essa metodologia a partir dos níveis, né? Como seria realmente... Não tinha tecnologia que nós temos hoje, né? Informatização que nós temos hoje. Mas as pessoas utilizavam, povos antigos utilizavam também desse nível, trabalhar a partir dos níveis do relevo nas plantações, por exemplo, né? Conhecer melhor os níveis do relevo para se ter um controle, para se ter um conhecimento melhor dessa área. Então, tem que ter todo esse conhecimento que hoje, de uma maneira bem mais fácil, digamos assim, existe esse controle, né? Porque existe toda uma tecnologia, toda uma informatização que faz esse controle bem mais prático.